Bom dia a todos que estão online, um abraço, sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Desculpa aí a demora, estava com uns probleminhas aqui. Acho que hoje deve estar bem, o tráfego aí deve estar bem acentuado, né? Mas vamos então fazer a nossa prece, né? Para nós começarmos o nosso estudo da manhã, da semana. Elevando os nossos pensamentos, mentalizando Jesus, nosso querido amigo de todas as horas, nos momentos difíceis, quando nos leva em seus braços amorosos, e nos momentos felizes, quando reparte conosco a sua mesa, o pão bendito, da alegria, da esperança, da paz, da luz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Muito obrigado por estarmos juntos novamente nessa casa abençoada e que possamos aproveitar ao máximo os minutos em que aqui permanecemos. Pedimos em benefício dos irmãos que estão no plano espiritual, que também se aproximam deste ambiente para receberem o consolo, receberem o alívio, receberem a informação que possa ajudá-los na sua caminhada. Assim também nós, Senhor, precisamos muito do Teu auxílio, mas que possamos também nos ajudar para que a sintonia contigo se faça mais eficaz e mais constante. Obrigado aos Espíritos amigos que nos amparam e que possamos receber as intuições do alto para transmitir e receber, para traduzir no pensamento que nos chega de uma forma produtiva, de uma forma harmoniosa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade, né? Programa Terapêutico Espírita hoje, que é o segundo domingo do mês, né? E nós vamos falar hoje nós estamos na aula 9ª, né? Vamos falar como aproveitar ao máximo as reuniões espíritas. É um tema que a gente não costuma falar muito, mas muito importante, extremamente importante para todos nós. Até porque existe uma forma de nós lidarmos com as reuniões espíritas, sejam elas quais forem, mas as reuniões em que nós nos aproximamos da casa espírita, das atividades espíritas, né, que nos faz aproveitar melhor todos os recursos que nós podemos obter da espiritualidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Felipe está com o microfone ali, se alguém tiver algo a acrescentar, né, ou a questionar, pode levantar a mão que ele vai chegar até vocês. Tá? Nós temos que lembrar que, em termos de reuniões espíritas, a preparação é quase tudo. A nossa preparação íntima é quase tudo. O modo como nós vamos vivenciar as práticas espíritas, na vivência na casa espírita, a nossa preparação íntima é extremamente importante, né? Por isso nós vamos falar como aproveitar ao máximo as reuniões espíritas, né? Antes da reunião. Domingão. A gente acorda aí 8 horas da madrugada. Né? Antes da reunião, como é que é, né? Planeje seus horários, organize-se para evitar atropelos. No domingo, na quinta-feira, nos dias de reunião mediúnica, os dias de atividade assistencial, nós precisamos nos preparar, precisamos nos planejar. Muitas vezes a gente começa a participar das reuniões da casa espírita, mas a gente continua mantendo, logicamente, as atividades nossas, profissionais, familiares, né? Os lazeres, e tudo que faz parte da nossa existência.
Mas há que nós nos planejarmos melhor para as atividades, para que a gente possa prever, por exemplo, um momentozinho de preparação antes das reuniões. Porque às vezes a gente vai na ginástica. Então vamos lá na ginástica, né? Tá, e fazendo, né? Correndo lá. Aí eu penso assim, eu vou sair da ginástica e vou direto para o centro. Né? De domingo não dá, né? Mas às vezes a pessoa sai da ginástica e vem direto para o centro. Né? Então, imagina, é um ambiente que você está mergulhado com todas as vibrações próprias desse ambiente, da ginástica, aí a gente vem para o ambiente do centro, né? Que é totalmente diferente, que requisita de nós uma outra atitude mental, emocional, vibratória. Né? Então, o nosso aproveitamento ele já pode perder um pouco com isso. Por quê? Porque a gente vai levar um tempo até a nossa cabeça entrar na vibração desse ambiente, né? Na vibração que nós estamos aqui, ou que nós precisamos para receber os benefícios. Né? Então é muito importante a gente prever algumas coisas para que a gente possa chegar aqui em melhores condições. Né? Se possível, prepare-se com uma prece ou uma leitura elevada, pode ser até os dois, não tem problema. Antes de sair de casa. Né? Importante a gente se preparar. Faz uma prece, faz uma leitura. Nós estamos no programa terapêutico que visa a gente obter melhores resultados em termos de melhoria pessoal, para sairmos dos problemas que nós estamos trazendo. Né? E às vezes a gente pensa assim, bom, estou indo no centro, então está tudo bem, então eu estou resolvendo os problemas. Será? Eu posso ficar 10 anos, 15 anos aqui e não conseguir aproveitar os recursos que a Casa Espírita oferece, às vezes por não atinar com algumas necessidades. Né? Então a importância da gente usar a prece, a leitura, antes mesmo da gente sair de casa. Né? Aliás, os Espíritos falam que, por exemplo, de manhã, antes da gente colocar o pé para fora da cama, os Espíritos falam que a gente já deve fazer uma prece. Acordou, abriu os olhos, já faz uma prece, antes de levantar. Porque às vezes a gente levanta e já começa o problema. Né? Já tropeça, já começa a praguejar, já briga com o parceiro. Então, já abriu os olhos, já faz uma prece, já pede auxílio para o dia, proteção, intuição boa. Né? Então, isso é muito importante. Lembre-se que não irá a uma reunião comum, mas sim de encontro aos amigos espirituais. No caso de nós espíritas, numa reunião espírita. Né? Nós não vamos fazer um espiritismo sem espírito. Né? Nosso espiritismo tem espírito. Então nós temos que lembrar que as reuniões que nós participamos é reunião de contato com os espíritos. Pode ser que não seja um contato ostensivo com a espiritualidade aqui, pode ser que eu não incorpore aqui, vocês também não, mas nós levamos em consideração o ambiente em que nós estamos. Então nós vamos de encontro aos espíritos, nós vamos para receber os benefícios da espiritualidade. Não é uma reunião qualquer, não é um evento social que a gente vai, um evento social, né, qualquer, um lazer, não. É algo muito importante, é um contato com a vida transcendente. Um contato com a vida imortal, que nós podemos vivenciar de maneira mais intensa ou menos intensa, conforme a nossa capacidade de percepção, conforme a nossa mediunidade, conforme a nossa capacidade de sintonização. Tem pessoas que adentram aqui o ambiente do centro e já sentem uma emoção diferente, já sentem uma vibração diferente, um acolhimento diferente. Outras têm uma percepção um pouco mais fria, não percebe de modo tão intenso. Mas não quer dizer que não estejam sendo amparadas também, o tempo todo. Né? Então não é uma reunião comum, é uma reunião muito diferente. Desloque-se com tranquilidade. Eu estou inclusive me baseando, eu não estou citando aqui, mas me baseando em André Luiz, em Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, tá? Que são os espíritos que eu andei pesquisando aí. Né? Depois, se precisar, eu passo para vocês as fontes. Né?
Então desloque-se com tranquilidade. Já pensou? Dia de reunião pública aqui, vou fazer a palestra, aí eu saio de carro, de casa de carro, aí acontece lá um entreveiro com alguém no trânsito lá, eu buzina. Aí chega aqui para fazer a palestra, a pessoa está sentada aí no auditório, vou falar de paciência, né? Não é? Já pensou? Mas isso não só comigo, né? Mas com vocês também, já pensou? Vocês lá dão aquela buzinada e fala alguma coisa, né? Vai com Deus, né? Aí chega aqui, a pessoa está lá distribuindo panfleto, está, né? Ou está sentado do lado, né? Você dá uma olhadinha, tudo bem, tudo bom? Não é? Então, para evitar situações constrangedoras, né? A gente lembrar, né, que a gente sai de casa, se preparou, fez uma prece, né, leu alguma coisa, né, aquele ambiente tranquilo. E nós vamos em família, é importante a gente lembrar que a gente está indo e está levando o nosso ambiente para o centro. A gente está levando o nosso ambiente para o centro. Então a gente tem que pensar, vamos em família, qual é o ambiente que nós vamos levar em família? Um ambiente conflituoso? Ou nós vamos chegar lá para ajudar o ambiente? Então a nossa família vai chegar com energias boas, vai somar com o ambiente bom, né? Então é importante a gente no trajeto também ir lembrando disso, evitando conversas desagradáveis, conversas, né, que venham a despertar problemas que nós não vamos resolver agora, ainda mais antes de ir para uma reunião evangélica, uma reunião, né, de passe, de prece. Então não adianta a gente levantar problemas nessa hora, né? Aí chegando à casa espírita, lembre-se que está adentrando, né, um ambiente hospitalar. Isso é muito importante, pessoal. O ambiente da casa espírita é um ambiente hospitalar. Aqui a gente sabe que é um grande hospital, Hospital Maria de Nazaré. É um ambiente hospitalar. Então lembre-se como que a gente adentra os ambientes hospitalares. Né? Como que a gente adentra esses ambientes? Nós já estamos acostumados a fazer isso, né? Então a gente adentra com respeito, né? Um tom de voz, né, mais tranquilo, sem aquele excesso de euforia, aquele excesso né, de voz. A gente vai com aquele cuidado. Por quê? Porque tem doentes que estão dormindo, né, nos quartos próximos, pessoas que estão ali sofrendo, aguardando consulta. Aqui também. Horas antes da reunião propriamente dita, os espíritos amigos saem em grupos arrebanhando uma porção de espíritos necessitados ao redor, as quadras próximas, os bairros próximos. Eles saem arrebanhando. Pessoas que estão alienadas, pessoas acidentadas, deprimidas, né? Espíritos de várias condições, que morreram de overdose, que morreram por problemas orgânicos variados, né? Então, se nós pudéssemos ver aqui, nós veríamos 5, talvez 6 vezes mais desencarnados do que encarnados. E todos em situação precária, todos em situação problemática, né? Então isso é importante para a gente lembrar que nós estamos adentrando esse ambiente, lembrando que, puxa, né, tem que chegar vibrando bem, tem que chegar vibrando amor, para ajudar essa população que está necessitada, né? E nos ajudar também, porque isso também vai ser bom para a gente, porque a gente já vai entrando na sintonia dos espíritos amigos, a gente já vai entrando na sintonia daqueles que fazem a segurança do prédio, daqueles que fazem a enfermagem dos doentes, daqueles que tratam dos assuntos doutrinários, a gente já vai sintonizando com eles. Tá? A alegria é bem-vinda, sempre, né, pessoal? Sempre. Inclusive a gente costuma falar de uma forma bem-humorada, porque é bom, né? A alegria é uma coisa boa, né? Porém, há necessidade de equilíbrio nas manifestações, né? Então é isso que eu acabei de falar para vocês, né?
Chegue alguns minutos antes de começar a reunião. Vocês têm chegado bem mais cedo, né? O que é bom, né? Por causa da questão das senhas, né? Então é importante, né? O pessoal tem chegado aqui umas 9 horas antes até das 9, né? Mas em via de regra, nas reuniões espíritas, públicas ou fechadas, chegar alguns minutos antes para nos prepararmos, para nos harmonizarmos com o ambiente. Né? Aí entra aquele planejamento da gente não chegar de forma atabalhoada, né? E chegar aqui, né? Aí demora um tempo até as coisas entrarem nos lugares. Né? Então a gente já vai chegando, sentando, se acomodando, não é? Silenciando. Aí o próximo tópico, né? Mantenha-se em estado de meditação e prece, favorecendo o ambiente e criando as condições para o seu melhor aproveitamento. Vocês vejam quantos detalhes, olha quantos detalhes importantes, que às vezes a gente passa batido, né? Por não atinarmos, por não darmos o significado, muitas vezes, que precisávamos dar ao momento, à casa, ao ambiente, ao que vai ser feito aqui. Não é? Então, chegamos aqui no centro, vamos sentar, conversamos, tal, aí vamos silenciar, vamos meditar, vamos orar. Se tiver uma mensagenzinha, já leia, já vai sintonizando. Não é? Vai preparando o seu ambiente interno e vai ajudando o ambiente externo também. Já vai harmonizando o ambiente. Não é? Esse ambiente aqui é um ambiente muito delicado. Por quê? Porque ele vai sendo a somatória de como nós vamos tratando ele ao longo do tempo. Não é um ambiente propício para festa. O ambiente da casa, o salão da casa espírita não é propício para festa. Né? O ambiente da casa espírita não é propício para outras manifestações que não sejam as manifestações doutrinárias, de socorro, de orientação, de ajuda. O ambiente da casa espírita não é um ambiente propício para a festa. É como que abrir as portas da casa espírita para qualquer pessoa entrar. Né? Seria isso. Os espíritos recomendam, inclusive, que tratemos o ambiente da casa espírita como um ambiente hospitalar. Um ambiente de um templo, como é? Um ambiente de um templo. Não é? Aí os espíritos falam assim, deixe para os outros ambientes especializados em festas que atendam às festas. Não é? Deixe para os ambientes especializados nisso. Aí você tem lá várias organizações, várias instituições que especializadas em atender a festa. Mas preserve o ambiente do centro, porque ele vai ser a somatória de como nós o tratarmos ao longo do tempo. As paredes vão impregnando a luz, o ar que se respira vai sendo impregnado de substâncias curativas. Os espíritos falam que até o que nós falamos aqui dentro fica gravitando no ambiente. Os espíritos falam, olha que interessante, que eles podem coletar palavras do ambiente. Como se as palavras elas fossem algo concreto para eles. A gente não sabe nem entender direito isso, né? Mas eles falam que eles podem coletar palavras do ambiente. Dizem que a palavra cria, né? E ela cria, porque as suas ondas, as suas frequências, elas são profundamente moldadoras do ambiente, transformadoras do ambiente. Não só da casa espírita, pessoal, da nossa casa também, nosso ambiente pessoal também. Não é? Então, isso tudo que a gente está falando é algo que serve para a gente em qualquer lugar. Mas aqui, especificamente, os cuidados que a gente pode ter com a casa espírita. Né? Então, estado de meditação, de prece. Né? Durante a palestra, então, evite demonstrações de inquietude. Né? Às vezes a gente está no meio da palestra, a pessoa senta para cá e senta para lá, né? E olha no relógio, e sabe que parou o relógio, né? Em que a gente demonstra a nossa ansiedade, a nossa aflição. Eu entendo que às vezes a gente está assim, até porque estamos assim em qualquer lugar.
É um dos problemas que eu estou trazendo para a casa espírita. Eu estou muito ansioso, estou muito inquieto, não tem lugar, não tem... Né? E aí eu venho para a casa espírita, eu também fico assim. Mas eu vou me observando, eu vou respirando. Para um pouquinho, fecha os olhos, respira. Né? Sinta o lugar, sinta a energia. Vai tranquilizando a mente, que a ansiedade já vai diminuindo. Né? A respiração é muito importante. Até a Joana de Ângeles fala assim, acima de tudo a respiração. Tem um efeito muito terapêutico. Então quando a gente vai respirando, aí a ansiedade já vai baixando. Né? Então, também os bocejos, né? Tanto nas reuniões públicas quanto nas reuniões mediúnicas, às vezes até mais nas reuniões mediúnicas, né? Que eu falo às vezes para o pessoal, evite ficar, né? Bocejando em voz alta, parece que vai engolir a sala, né? Evite, né? Cerre a boca, né? Não precisa fazer aquele estardalhaço todo, né? Antigamente a gente falava assim que a pessoa ia incorporar, às vezes começar, parece que ia sugar o espírito, né? São manifestações que a gente pode, não precisa fazer isso, né? E também a hora que começa a bocejar, parece que o espírito vai sair pela boca também, né? Então são manifestações que a gente pode tomar um pouco mais de cuidado, que vai refletir a nossa educação no ambiente e vai ajudar para a harmonia, porque a gente também acaba deixando os outros mais tranquilos também, né? Muita movimentação. Então o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre isso. Não me lembro agora o livro, mas depois eu passo para vocês. Que às vezes a gente, né, mal chega na casa espírita, tem pessoas que têm problemas urinários. Tem pessoas que têm problemas urinários e, logicamente, cada um tem que analisar, né? Mas é um tal de levanta e senta, né? Que parece até missa, né? Senta, levanta, senta. Mas os espíritos falam que até a movimentação excessiva, né? Às vezes a gente está falando e passa para cá, e passa para lá, e passa para cá. E às vezes até desconcentra a gente, né? Por exemplo, a gente que fala aqui, a gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente precisa muito da ajuda de vocês. O pensamento de vocês, como vocês estão vibrando para a gente, é muito importante. Às vezes, quando a gente sente um ambiente mais difícil, ocorre um fenômeno muito interessante. A gente começa a ter interrupções no pensamento. A gente está lá com o fio do pensamento, começa a ter interrupções. Eu percebo, por exemplo, quando o ambiente está mais difícil, quando eu sinto muita dificuldade de concatenar as ideias e muita interrupção de pensamento. Porque a gente interage. Eu sinto vocês, vocês sentem a mim, e a gente vai interagindo, né? Então eu preciso muito da vibração de vocês. Qualquer pessoa que vem falar aqui precisa muito da vibração de quem está ouvindo. Assim como a gente também procura expressar a nossa vibração para vocês, né? E todos nós vamos retirar como resultado final da reunião o que nós investimos pessoalmente. É como se cada um somasse de algum modo e todos nós vamos retirar uma parcela daquilo que todos somaram, daquilo que eu investi, todos investiram. Então uma reunião produtiva, uma reunião harmoniosa, que todos colaboram, todos retiram a melhor parcela de alegria, de bem-estar, de bom ânimo, de confiança. Por quê? Porque o ambiente é a somatória de todos nós, junto com os espíritos amigos, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá, né? Então tá bom. A distração, né? A Joana de Ângeles fala que muitas vezes a gente chega nas assembleias espíritas para assistir uma palestra e os espíritos que nos acompanham, muitas vezes, espíritos necessitados, não querem que a gente ouça, aplicam a hipnose em nós. Às vezes, profundos conhecedores da hipnose, magnetizadores do plano espiritual. Então a gente senta aqui, aí depois do bom dia não ouvi mais nada, né? Eu só vou acordar quando falo, então vamos finalizar, e a pessoa abre os olhos, fala, já acabou, né? Passou rápido. Passou rápido, né?
Mas a hipnose, né? Muitas vezes somos alvo da hipnose dos espíritos infelizes. Porque eles sabem que se nós prestarmos atenção, nós vamos ouvir coisas boas que vão nos ajudar na nossa mudança. E se a gente mudar para melhor, eles não têm o mesmo acesso que eles têm tido a nós. Eles não têm o mesmo acesso. Então eles não querem que a gente ouça as coisas boas. Por isso também que quando a gente vai ler, tem muitas pessoas que falam, Alexandre, eu pego o livro para ler, já dá um sono. Quando não dá dor de cabeça, né? A pessoa fala, nossa, eu comecei a ler, dá dor de cabeça. É aquela dor de cabeça provocada, é aquele sono provocado, aquela irritação provocada. A pessoa vai ler e começa a dar uma irritação, um nervosismo. Tem gente até que rasga o livro. Né? Por quê? Porque não é do interesse que a gente leia, que a gente se esclareça. Não é do interesse. Né? Então a gente pode perceber isso e a gente pode lutar contra isso. Né? Muito importante. Mantenha o pensamento vibrando positivamente. Evite as divagações, evite pensar negativamente. Às vezes pode até ser que o palestrante está falando alguma coisa que eu posso até não concordar. É natural, nós pensamos de forma diferente, cada um, né? Mas evite também pensamentos, né, que venham a deteriorar o ambiente. Né? Depois você chega com o palestrante, conversa, pergunta, opina, né? Mas evite o pensamento deteriorar, né? Vamos manter o pensamento elevado. E até, se você estiver sentindo que a coisa não está indo para um lado bom, ore pelo palestrante, como eu tinha dito. Às vezes ele pode estar precisando da sua ajuda. Ore, vibre positivamente. Né? Nós precisamos de ajuda. Né? E uma coisa importante, lembre-se que o conteúdo, antes de tudo, é para você. Por quê? Porque às vezes a gente senta na cadeirinha para assistir, para ouvir, e a gente já começa a pensar, isso aqui é bom para o meu marido, é bom para o meu filho, é bom para todo mundo. Eu só esqueci que, acima de tudo, ele é bom para mim. E a gente tem esse hábito de deslocar, como se tudo que a gente aprendesse fosse material de exportação. Você pega daqui e passa para lá, isso aqui é bom para você, isso aqui é bom para você. E não é material de exportação. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, Joana de Anjos, tudo é material para uso próprio. A gente vai divulgar também, a gente vai falar dos conceitos, vamos ajudar os outros também. Mas, em primeiro lugar, é para uso próprio. Se eu quero melhorar, eu precisa passar pelo meu coração, pelo meu crivo, antes de sair para o outro. Não é? Aí durante o passe, né? Eu coloquei, na verdade, tudo igual ali. A única coisa é mantenha-se em oração para melhor sintonia com o plano espiritual. Vamos tomar o passe? Quem está dentro da sala e quem está fora da sala devem estar na mesma sintonia. Né? A mesma sintonia da oração. Continua valendo meditação e prece, continua valendo o ambiente hospitalar, continua valendo a necessidade de somarmos no ambiente. Então vamos manter a mesma vibração, dentro e fora da sala de passe. Né? Porque aí nós vamos estar numa sintonia perfeita com o plano espiritual. Lembre-se que você receberá de acordo com a sua receptividade. Não adianta a gente só vir à casa espírita. Nós vamos ganhar muito mais se formos mais receptivos. E para isso precisamos entrar em estado de receptividade. Jesus falou que tudo que nós pedíssemos ao Pai, crendo, em estado de oração, crendo, nós receberíamos. Tudo que pedíssemos ao Pai em estado de oração. Não é em qualquer estado. Ou seja, é preciso haver uma mudança, um estado alterado de consciência. É preciso que alteremos, saiamos do estado normal e adentramos um estado específico, que é o estado de oração, que é o estado de receptividade, de sintonização com as correntes mentais elevadas.
Dizem os espíritos amigos que nós podemos nos transformar em acumuladores de correntes mentais elevadas. Inclusive, o espírito Aulus, falando de uma médium, né, de uma senhora que lutou muito, muito a vida inteira, trabalhadora da casa espírita. O André Luiz pergunta, nossa, mas como é que ela conquistou essa condição, né? Aí o Aulus fala assim, olha, a nossa irmã, através do uso diário da meditação e da prece, ela se transformou num acumulador de correntes mentais superiores. Nosso cérebro é uma máquina fantástica. É um emissor e um receptor ao mesmo tempo. É como se nós estivéssemos participando de uma grande rede ou de várias redes de compartilhamento, conforme as frequências que a gente vibra. Então, ao mesmo tempo, como se fosse um dial do rádio ali, que a gente vai sintonizando as frequências, e a gente passa a receber os conteúdos daquela frequência, nós vamos também sintonizando o nosso dial aqui do cérebro, da mente, e nós vamos estabelecendo qual frequência que nós queremos compartilhar, que nós vamos emitir e vamos receber os conteúdos. Né? Olha que interessante, né? Muito importante isso. Então, nós vamos receber de acordo com a nossa receptividade. Né? Ao final da reunião, você continua no ambiente hospitalar. Embora a alegria que a gente tem, embora a satisfação, o bem-estar, a gente sai, toma o passe, mas a gente continua no ambiente hospitalar. Né? Então a gente não pode esquecer, não é que mudou tudo porque acabou a reunião. Nós estamos ainda nesse ambiente, os doentes estão aí ainda recebendo tratamento, sendo deslocados para lá, para cá, os enfermeiros, né, trabalhando ativamente, a segurança, né, muito cuidadosa com a proteção da casa espírita. Né. Os espíritos falam, o Manuel Filomeno de Miranda fala, até o Bezerra de Menezes, que em ambientes que as pessoas ficam muito agitadas e muito falantes e muito ansiosas, isso favorece a intromissão de agentes espirituais perniciosos. Porque aqui, os espíritos infelizes adentram sim a casa, mas há uma seleção. Não adentra qualquer espírito. É diferente para reunião mediúnica, é diferente para reunião pública, é diferente para atividade assistencial, é diferente para estudos. Mas é sempre um critério conforme os objetivos da reunião. E sempre determinados tipos de espíritos específicos não podem adentrar a reunião, senão causariam uma confusão muito grande. Não é? Então, existe esse critério, existe essa segurança. Tá? Mas depende muito de como nós trabalhamos também, né? De como nós ajudamos nessa sintonia. Sua boa disposição permanecerá em você na mesma medida em que continuar vibrando positivamente. O André Luiz ele fala nos Missionários da Luz que após uma reunião mediúnica em que atenderam aos encarnados, atenderam aos desencarnados, muita luta contra os nossos maus hábitos, contra as vibrações enfermiças que a gente traz. E muitos dos espíritos infelizes que costumam estar com os encarnados ficaram portas afora do centro. Não era permitido que eles adentrassem a reunião em que aqueles encarnados estavam trabalhando. Muitos ficaram portas afora do centro, porque eles não tinham condição de adentrar. E os espíritos trabalhando por ajudar os encarnados. Aí terminou a reunião, todo mundo animado, tal, né? Terminou a reunião, satisfeitos com a reunião. Aí estão conversando ali fora, já para ir embora para casa. Aí promessas, né? Todo mundo fazendo promessa. Puxa vida, né? Nós vamos trabalhar com afinco a partir de agora, a gente vai fazer o bem. Todo mundo assim, o pensamento elevado. E os espíritos próximos, aqueles que não poderiam entrar na casa espírita, eles estavam próximos, tipo na esquina, assim, eles estavam ali já esperando o pessoal, né? À medida que foram saindo da casa espírita,
e ia cada um indo para sua casa, certos espíritos se aproximavam deles e começava já a entrelaçar das suas vibrações a dos encarnados. Aí o André Luiz ficou, puxa vida, ficou impressionado, mas como é que pode, né? Acabaram de sair do centro, tomaram passe, receberam auxílio, orientação, parte doutrinária, tudo. E aí saiu ali, já estavam de braços dados com seus obsessores, seus vampirizadores, de novo. Aí o espírito Alexandre, que é o instrutor do André Luiz nesse livro, fala: André, não se surpreenda com isso. Porque as mudanças não são assim de uma hora para outra. Se os nossos irmãos encarnados mantivessem esse mesmo pensamento elevado, essa mesma boa disposição, fácil seria para eles vencer essas influências nocivas. Mas às vezes a gente sai do centro, aí já começa, já vai para o carro, já começam a discutir com o outro, já reclama de uma coisa, já reclama da outra, já fala mal de não sei o quê, já começa a fazer apontamentos deprimentes a uma coisa, a uma outra. Aqueles hábitos normais do nosso dia a dia. E aí, com os hábitos normais do nosso dia a dia, as influências normais do nosso dia a dia. Faz sentido para vocês? Nós não vamos ter resultados diferentes se não fizermos as coisas de forma diferente. Então aquela vibração que estava elevada já começa a cair. Por quê? Porque eu entro naquele padrão mental que eu costumo ter no dia a dia, que faz sintonia com esse tipo de espírito, que gosta de maledicência, que gosta de certos vícios, gosta de certas confusões, polêmicas, discussões, se vitimizar, né? Tristeza, gosta de espíritos tristes, que gostam de alimentar a tristeza em nós, e a gente fica lá absorvendo angústia, tristeza, reclamando da vida, né? Então isso tudo nós podemos reverter, mantendo o pensamento positivo, mantendo a lembrança na necessidade de mudarmos os nossos padrões mentais e emocionais, né? E também é importante, a gente terminou a reunião, interaja, converse com as pessoas, conheça as pessoas, pergunte sobre a casa, tire a dúvida que você tem, às vezes em torno do que o palestrante falou, converse com o pessoal mais antigo, né? Pergunte o que você quiser perguntar. A Joana de Ângeles fala, às vezes, das pessoas invisíveis. Às vezes a gente adota o manto da invisibilidade. Que às vezes eu já fiz muito isso no passado, eu era muito tímido. Eu demorei muito para começar a fazer palestra aqui, viu, pessoal? Demorei muito, viu? Olha, fazer palestra para mim era uma coisa que eu falava para a Rossana, depois de uma palestra, né, que eu fazia, eu falava, nunca mais na minha vida eu faço palestra. Porque eu saía tão acabado da palestra, eu saía tão chateado comigo mesmo, porque eu não conseguia falar do jeito que eu queria, não conseguia relaxar, né? E aí fui aprendendo a relaxar mais, a usar material de apoio e tal, e aí fui tranquilizando. Mas olha quanto tempo, eu era muito tímido, muito retraído, né? Eu era dessas pessoas que ele chegava na coisa assim, e sentava lá no fundinho lá, e ia embora também, sem falar com ninguém, né? Eu adotava esse manto de invisibilidade. Que na verdade são os conflitos que a gente traz, né, que nos afasta um pouco do intercâmbio social. Uma coisa boa da gente ir trabalhando dentro da gente, né? Interagindo, conhecendo, a gente troca vibrações com as pessoas. Isso é bem legal, né? É o amor que vai se multiplicando conforme a gente vai interagindo com as pessoas, tá? Pessoal, nós vamos finalizando por aqui. Ficou claro, pessoal? Né? Hoje foi um pouco diferente, né? Um assunto que a gente não costuma falar muito, mas é um assunto que eu acho que vocês puderam enxergar a importância de tudo isso, né? São os resultados que a gente pode obter. E aí a gente vai continuando os estudos na semana que vem, tá bom?